Tem algum crente cheio do Espírito Santo aqui essa noite? Não, vou perguntar de novo. Tem alguém que foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro? Não. Vocês estão aqui, gente? Tem pentecostal aqui essa noite? Oh, glória! Graças a Deus. Que alegria estar aqui com vocês essa noite. Como é bom estar nesse ambiente onde a presença de Deus está. Não existe melhor lugar para você estar do que nesse lugar. É interessante porque quando a gente está na presença, claro que nós vivemos nela, mas existem dias que, como corpo de Cristo, nós nos reunimos. E quando nós estamos nesse ambiente, parece que o nosso mundo para. Já percebeu que parece que os seus problemas diminuem? Porque a presença tem esse poder de fazer com que as vozes externas sejam silenciadas. Quando você está na presença, meu irmão, não tem nada que fale mais alto ou nada que seja mais importante do que quem Ele é. Ele é santo, Ele é puro e é perfeito. Os seus problemas se tornam nada diante de quem Ele é. Amém? Vocês estão preparados para essa noite? Vocês estão preparados para essa noite? Você não veio só para um culto, você não veio só para um evento, você veio aqui essa noite porque a palavra diz que é Deus quem gera em nós o anseio pela eternidade. Se você está sentado aqui, meu irmão, é porque antes de você chegar aqui, Deus gerou um anseio no seu coração pela eternidade. Porque existem novos níveis de revelação preparado para você. Existe um novo nível de conhecimento preparado para você. Existem direções de Deus preparadas para você essa noite. Então fica ligado aí onde você está, porque eu sei que a qualquer momento Deus pode falar com você. Aliás, vamos fazer algo aqui essa noite? Feche seus olhos aí onde você está. Sei que você já orou por mim, mas eu queria que você orasse por você essa noite. E se eu pudesse te sugerir uma oração, eu te sugeriria pedir a Ele que fale de forma pessoal com você. Eu não sei como você chegou aqui, mas peça para Ele falar com você de uma forma especial hoje. Fala para Ele: Jesus, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ter clareza de qual caminho seguir. Eu sei que o Senhor morreu para preparar um novo e vivo caminho para mim. E eu quero acessar esse novo e vivo caminho que está preparado para mim. Pai, que essa noite o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Espírito Santo, que não seja Elisa ministrando, mas que o Senhor fale de forma pessoal. Que o Senhor fale de forma personalizada a cada coração essa noite. Nós temos expectativas em ouvir o que os céus estão dizendo ao nosso respeito essa noite. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor a Ti. Quantos podem dizer amém? Amém? Vá abrindo a sua Bíblia comigo lá em Josué, no capítulo 3. Para você que não me conhece, eu sou a pastora Elisa. Sou esposa do pastor mais lindo dessa igreja, mas ele é meu. Aleluia. Te amo, meu amor. Como é bom viver o propósito de Deus ao seu lado. Você é precioso para mim, para Jesus. Abra aí sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 3. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Pega na mão de quem está do teu lado e fala assim: vai ser forte o negócio. Josué, capítulo 3. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial, e deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes, os levitas que estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Diga comigo: sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca.
Não se aproximem dela, desta forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca passaram por tal caminho. Visto que nunca passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a engrandecer você diante dos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, assim eu estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham para cá e ouçam as palavras do Senhor Deus. Versículo 10. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amoreus e os jebuseus. Se você falar rápido, você até fala em línguas. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão imediatamente cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica do lado de Sartã, e as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca do Jordão e todo Israel parou firme no meio do Jordão e passou com os pés enxutos e atravessaram um Jordão. Eu amo essa passagem porque ela nos conta a história do povo de Israel. Israel foi uma nação chamada, uma nação escolhida por Deus, uma nação separada para ser representação de Deus na terra. Um povo escolhido para ser a demonstração do que Deus pode fazer na vida de alguém que escolhe caminhar com Deus. Mas a história vai nos dizer que Israel estava mais de 400 anos debaixo de jugo, debaixo de escravidão, até que um dia a palavra vai dizer que Deus marca um encontro com um homem lá em Êxodo, no capítulo 3, um homem chamado Moisés. A Bíblia fala que em Êxodo capítulo 3, Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, quando ele contempla uma sarça que queimava e não se consumia. A Bíblia fala que então ele diz: agora eu me virarei para lá e eu verei essa estranha visão. Ele então para contemplar que havia uma manifestação sobrenatural que estava acontecendo naquele lugar. A Bíblia diz que Deus começa a falar com Moisés acerca de quem Deus era, acerca de quem Moisés era e acerca do propósito e do chamado que havia sobre a vida de Moisés. A Bíblia vai dizer que naquele lugar, ali na sarça ardente, Moisés foi marcado pela presença e pela glória de Deus, a ponto de nós vermos a partir daí um libertador se levantando, um dos maiores líderes que já houve na história de Israel. Mas não apenas isso, um homem completamente incendiado de amor pela presença de Deus. A Bíblia diz que Deus então levanta Moisés para libertar o povo de Israel. É uma história até um quanto interessante, porque quando Deus fala com Moisés do chamado dele, Moisés olha para Deus e diz: Deus, como que eu vou?
Como que eu vou falar? Eu sou gago. Eu imagino ele pensando: Faraó não vai acreditar em mim quando eu falar. E a palavra diz que Deus fala para ele: não se preocupe, porque Arão vai com você. Arão sabe falar, Arão vai com você e ele falará por você. Quando nós olhamos no ministério de Moisés, nós estamos vendo um homem que viveu manifestações de milagres, curas, maravilhas, manifestações sobrenaturais do seu ministério. Nós estamos falando de um grande líder. Só que a Bíblia vai dizer que chega uma época que Deus decide levar Moisés. E agora nós chegamos aqui em Josué no capítulo 3. Por quê? Porque Josué capítulo 3 é um tempo de transição que está acontecendo. O povo estava há 40 anos caminhando no deserto. Preste atenção, porque não são 40 dias, 40 anos caminhando rumo àquilo que Deus tinha para eles. 40 anos caminhando rumo a uma palavra. Agora você imagina 40 anos caminhando rumo a uma palavra, e quando você está prestes a acessar o lugar do cumprimento daquilo que Deus falou, o líder morre. Você imagina o coração do povo. Você imagina como estava o povo justo agora, Deus? Poxa vida, como assim? Porque assim somos nós. Quando nós olhamos esse texto fala de dias de transição. E muitas vezes quando nós estamos em dias de transição, e o cenário é um cenário de crise, é um cenário de dor, é um cenário de luto, é um cenário de um diagnóstico ruim, nós achamos que Deus perdeu o controle. Só que eu preciso dizer para você que eu não sei qual palavra que há sobre a sua vida. Eu não sei o que você tem esperado da parte de Deus, mas uma certeza eu tenho: nenhum diagnóstico ruim muda a palavra de Deus que há sobre a sua vida. O fato de Deus levar Moisés não anulou a palavra que havia sobre Israel, não anulou a palavra que havia sido liberada sobre aquele povo. Ainda havia uma palavra sobre aquele povo. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, fala para ele: hoje eu vou ajudar a pastora a pregar. Fala para ele: não importa o cenário. Não, com essa cara não. Tu vai fazer voz de profeta. Mostra para ele que você não veio brincar na igreja hoje não. Olha para ele, aperta a mão dele e fala para ele: não importa o cenário, não importa o diagnóstico, se há uma palavra sobre a sua vida, até a crise vai corroborar para que você cumpra a palavra, para que você viva a palavra. Quem não entendeu essa noite? Havia uma palavra. Quando nós olhamos esse texto, havia uma transição acontecendo. Por quê? Porque Moisés morre. E agora Deus levanta um novo líder para Israel. A Bíblia diz que Josué então é levantado como líder de Israel. Sabe o que é interessante? Que não era para Josué ser o substituto de Moisés. Porque se você for parar para pensar, era para Arão ser o substituto de Moisés. Porque Arão, ele era o braço direito de Moisés. Mas a Bíblia vai nos mostrar que quando Deus vai levar Israel para um novo tempo e para uma nova estação, Deus precisava de Josué. Por que, Elisa? Porque Arão era o cara que tinha habilidade. Arão era o cara que tinha retórica. Arão era o cara que sabia falar. Mas Josué era o cara que todas as vezes que Moisés subia para o cume do monte, a palavra diz que Josué era aquele que ia atrás de Moisés. A Bíblia vai dizer que todas as vezes que Moisés armava a tenda do encontro, Josué era aquele que priorizava a presença e ficava na porta da tenda do encontro. O Senhor falou muito forte ao meu coração de falar essa noite sobre um tempo de transição. Existem pessoas que estão aqui essa noite que estão vivendo dias de transição. E eu preciso que você entenda que para o tempo que Deus está levantando,
ele não precisa de homens que têm habilidade. Ele não precisa de homens que têm retórica. Ele precisa de homens como Josué, que aprenderam a priorizar a presença, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. A palavra diz que Josué foi aquele que aprendeu a priorizar a presença de Deus. Quando nós olhamos Josué no capítulo 3, nós estamos vendo o primeiro desafio de Josué como líder. Irmão, liderar não é fácil, mas substituir Moisés, fala sério. E ainda mais, liderar o povo de Israel, o povo que comia maná do céu, reclamando, querendo a cebola do Egito. Esse texto conta o primeiro desafio dele como líder. O primeiro desafio dele era a travessia do Jordão. Quando nós olhamos esse texto, e o Senhor colocou no meu coração essa noite de falar sobre 3 princípios que nós não podemos esquecer entre o fim e o início de um novo tempo. Talvez você está aqui e você está vivendo dias de transição. Você não entende muito bem o que está acontecendo na sua vida, porque o cenário, ele é contrário. Muitas vezes você fala, Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo. Já viu quando a gente para e fala assim, não estou entendendo. Ó Deus, quando o Senhor fala comigo que tem algo para acontecer, mas quando eu olho ao meu redor, o cenário é de caos. Quando eu olho ao meu redor, parece que tudo está contrário. Quando parece que eu vou viver, de repente tem um Jordão na minha frente. Eu não sei, meu irmão, qual é a palavra de Deus que há sobre a sua vida, mas talvez você está aqui e você tem caminhado rumo a uma palavra de Deus que está sobre a sua vida. Talvez você está aqui e você tem caminhado há tanto tempo que você chega a estar cansado de caminhar há anos em busca de algo que o Senhor prometeu a você. Você sabe que é um novo tempo, você sabe que há uma nova estação, mas você não entende muito bem o que está acontecendo, porque já não é tão deserto, mas ainda não é terra prometida. É uma geografia de transição. O Senhor falava ao meu coração que existem pessoas aqui essa noite que estão em geografias de transição. E quando eu olho para esse texto, o primeiro princípio que eu aprendo com esse texto está no versículo 1, porque a palavra vai dizer: levantou-se Josué de madrugada e com todos os israelitas e partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde se acamparam antes de atravessar o rio. Algumas versões vão dizer que ele acampou por 3 dias antes de atravessar o rio. Quando nós olhamos esse texto, se teve uma coisa que Josué aprendeu com a liderança de Moisés, é que para cada novo tempo existe uma nova direção e uma nova estratégia de Deus para você. Olha para esse irmão que está do teu lado e fale para ele: para cada novo tempo existem novas direções, novas estratégias de Deus para você. O primeiro princípio que nós encontramos aqui é que quando você está vivendo dias de transição, você precisa aprender a parar tudo para entender as direções do novo tempo. Irmão, Josué, ele estava na travessia do Mar Vermelho. Ele sabia como o Mar Vermelho se abriu. A Bíblia diz que Moisés levanta um cajado e as águas se dividiram. Mas se teve algo que Josué aprendeu, é que para cada novo tempo há uma nova direção, há uma nova estratégia de Deus para você. Por que muitas vezes nós nos perdemos? Porque nós queremos viver o novo com métodos antigos. A Bíblia diz que eles acamparam por 3 dias. Eles pararam, eles levantaram o acampamento antes de atravessar o rio. Eu não consigo ler esse texto sem me lembrar do que a palavra diz lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 3. Mateus capítulo 6, versículo 3. Quando, porém, orares, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Sabe o que Josué fez? Josué parou tudo e falou: eu vou buscar o Senhor.
Porque ele sabia que uma das características do caráter de Deus, dentro da sua onipotência, é criatividade. Diga comigo, Deus é um Deus criativo. E nenhum milagre acontece do mesmo jeito. Irmão, se você olha a Bíblia, nenhum milagre acontece do mesmo jeito. A travessia do Mar Vermelho, a Bíblia diz que as águas se dividiram e o povo passou a seco. Mas na travessia do Rio Jordão, a palavra fala que as águas se amontoaram. Se você olha os milagres de multiplicação, nenhum milagre aconteceu do mesmo jeito. Por quê? Porque quando Deus fala que vai fazer algo novo na sua vida, você precisa estar pronto para viver uma palavra grega chamada anakainosis. O que significa anakainosis? O novo de novo, o novo nunca visto antes. O novo de novo, o novo nunca visto antes. Quando Deus fala que vai fazer algo na sua vida, você tem que estar preparado para viver o que ninguém viveu. Você tem que estar preparado para viver o que ninguém está vivendo. É o novo de novo. Só que no nosso ímpeto, o que nós fazemos muitas vezes? Nós olhamos o Jordão e falamos, vou dar um jeito para atravessar o Jordão. E tem gente que está aqui essa noite que está assim. Deus tem falado que há algo novo. O problema é que você está tentando atravessar o Jordão sozinho, a nado, na força do teu braço. Porque você acha que o seu jeito é melhor do que o jeito de Deus. Não basta você ter uma palavra. Não basta Deus dizer que você vai alcançar um lugar e um destino. Você precisa parar para ouvir as direções de Deus. Sabe o que é interessante? Porque quanto mais você cresce, maior é o nível da responsabilidade. Josué não era mais um servo apenas de Moisés. Josué agora era um líder. Josué agora tinham pessoas que dependiam dele. Imagina se ele sozinho tivesse tentado atravessar as águas. Ele teria deixado aqueles que dependiam dele para trás. Deixa eu falar algo para você, homem que está aqui. Não adianta você querer acessar um novo tempo e deixar a tua casa para trás. Não adianta você querer, mulher, viver tudo que Deus tem para você e anular sua família, o seu casamento. Sabe o que Deus está dizendo para você? O que eu vou fazer na sua vida não é só sobre você. O que eu vou fazer na sua vida vai alcançar a tua família, vai alcançar a tua geração. Você precisa aprender a andar no ritmo dos bois e das ovelhas. Você precisa aprender a andar no ritmo da sua casa. E para viver isso, você vai precisar parar tudo. Quem é você diante das circunstâncias que te cercam? Você é esse impetuoso ou você tem parado para ouvir as direções de Deus? Será que você tem entrado em crise diante do Jordão que está na tua frente? Será que as suas emoções falam tão alto? Você sabe que há algo de Deus para você. Você sabe que há uma palavra de Deus sobre você. Mas você depende de tudo e de todos. Você ouve sua mãe, você ouve seu amigo, você ouve todo mundo. Mas você não para entender e discernir em Deus o que Deus tem preparado para você. Aí chega uma hora, você está em crise. Por que você está em crise? Não é porque a palavra não vai se cumprir. Não é porque Deus não tem um novo tempo para você. É porque você está querendo acessar um novo com o seu método. O problema é que o seu jeitinho brasileiro não manobra Deus. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e fala: Deus está falando com você. Fala para ele: o seu jeitinho brasileiro não funciona com Deus. Ou você aprende a ouvir Ele, ou você vai ficar paralisado diante do seu Jordão. Eu creio que durante esses dias, Deus está chamando uma geração que aprendeu a priorizar a presença. Talvez você está aqui essa noite e você já tentou de todos os jeitos, mas você não conseguiu dar um jeito. Você chegou aqui cansado, como o pastor Isaías falou, frustrado, chateado com Deus, e ainda joga a culpa em Deus de não ter dado certo. Aí Deus está olhando para você e falando assim: filho, que horas foi que você parou para me perguntar
qual era a estratégia que eu tinha para você. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia vai nos mostrar que Deus dá uma direção para Josué. A direção que Deus deu para ele foi: Josué, os sacerdotes vão pegar a Arca da Aliança, vão colocar a Arca da Aliança sobre os seus ombros, e quando eles colocarem as plantas dos pés no Jordão, imediatamente as águas serão cortadas. Olha a direção. Quando nós olhamos a Arca da Aliança ela simbolizava a presença de Deus. Todas as vezes que Deus queria descer ou se manifestar sobre a terra, a Bíblia diz que uma vez por ano a glória de Deus descia sobre a arca. Então falar da arca é falar da presença. O que Deus estava dizendo para Josué era: Josué, coloque a minha presença na frente. O interessante é que quando a gente olha mais ou menos no versículo 4, a direção de Deus foi: siga a arca, porque o lugar que vocês vão passar, vocês ainda não conhecem, vocês ainda não passaram por esse lugar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite? Você precisa aprender a colocar a minha presença na tua frente. Você precisa aprender a caminhar por uma palavra, pela direção que eu te dou, porque a rota será nova, o caminho é desconhecido. Ah não, será que tem alguém aqui comigo essa noite para receber essa palavra? O caminho será novo, o caminho será desconhecido, a rota será nova. Você precisa colocar a minha presença na frente, porque eu vou te levar por lugares que você ainda não acessou. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala: se prepare para andar em rotas novas. Se prepare para andar em geografias novas. A Bíblia vai dizer, a Bíblia fala que o caminho era novo. O problema é que você quer viver o novo andando por caminhos antigos. Quando ele prioriza a presença, a Bíblia diz que Deus aponta um novo caminho que havia preparado para ele. Eu quero dizer ao seu coração que há um novo caminho. Você me deixa ministrar o seu coração hoje? Você está acordado aí no seu lugar? Eu não vim aqui brincar, eu vim aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para você. É tempo de você voltar para o seu lugar de oração, porque as maiores direções de Deus sobre a sua vida não vão vir quando um profeta colocar a mão na tua cabeça e te dizer: eis que te digo. E eu de forma nenhuma falo contra o ministério profético, porque reconheço esse dom de Deus sobre a minha vida. Mas eu estou dizendo para você que as maiores direções de Deus sobre a sua vida vão vir quando você fechar a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos. Existe uma estação que você caminha baseado numa palavra externa, mas para o tempo que Deus está te levando, você não vai caminhar por aquilo que homens te falaram, por mais que sejam homens de Deus. Você vai caminhar por uma direção que Deus falou no teu secreto, por uma palavra liberada no teu espírito. Chega dessa estação que você caminha baseado na opinião de alguém. Deus está chamando uma geração madura, uma geração que ouve o Senhor, uma geração que conhece a voz do Senhor. A Bíblia diz que a arca teria que ir à frente. E aqui eu encontro o segundo princípio, porque o primeiro diz que nós temos que entender que para cada novo tempo há uma nova direção e há uma nova estratégia de Deus. Mas o segundo princípio que eu aprendo está lá no versículo 15, porque a Bíblia diz que quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, aí ele abre um parênteses e ele fala assim: ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da colheita. Eu fui pesquisar o que significa Jordão, e eu sempre ouvi pregações sobre esse texto, e eu imaginava um rio bem longo, tipo uma lagoa da Pampulha, mas porque era grande, aquele lugar calminho, ele precisou de uma intervenção de Deus na história dele. Só que quando eu fui pesquisar, Jordão significa declive, ou aquele que desce.
A correnteza é tanta que 20 quilômetros dentro do mar da Galileia ainda percebe a sua força. E é um lugar de profundidade de 1 a 4 metros. Agora volta aqui comigo. Qual foi a direção de Deus? Os sacerdotes deverão colocar uma arca chumbada de ouro, porque a arca era chumbada de ouro, sobre os seus ombros. E quando eles colocarem os pés nas águas, imediatamente as águas pararão. Uau, que lindo! Só, meu irmão, que não é tão lindo assim. Porque a Bíblia diz, o que a Bíblia vai nos mostrar é que era época de colheita e que as águas do rio estavam agitadas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em uma cachoeira, mas a cachoeira é um lugar que você tem que ter muito cuidado para entrar, porque facilmente você pode ser levado pela cachoeira. Só que o texto então está dizendo que o lugar que eles tinham que colocar os pés era um lugar de profundidade, com uma arca chumbada de ouro nas costas, e um lugar onde as águas do rio estavam agitadas. Ou seja, o que Deus estava pedindo para eles era quase impossível, porque uma pisada em falso, eles poderiam cair e ser levados pela correnteza das águas. E aqui eu encontro o segundo princípio. Por quê? Porque para um tempo de transição, você vai precisar ter fé para obedecer independente das circunstâncias. Pega na mão de quem está do teu lado e fala: você tem que ter fé para obedecer independente das circunstâncias. Olha o que a Bíblia vai dizer. Se é para o Senhor, você pode aplaudir. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que era época de cheia, as águas estavam agitadas. E muitas vezes nós só achamos que é direção de Deus para nós quando as águas estão tranquilas. Você já percebeu que tem hora que parece que Deus tem um senso de humor, que eu acho que é igual do Isaías. Acho que Isaías herdou isso do Senhor, né? Que ele tem um humor assim, de que eu queria ser divertido igual ele, igual o pastor Lucinho pregando, né? Mas eu não sei, acho que Deus me deu uma espada na mão, não sei o que acontece. Mas você já percebeu que tem hora que parece que Deus é engraçado? Porque Deus fala assim, ó, a direção é quase impossível. Você vai ter que colocar a arca sobre os seus ombros e se posicionar em um lugar de profundidade e que você pode morrer. É aquela direção que Deus te dá que você fala assim: Deus, como assim? E talvez você está aqui essa noite e você está desse jeito. Deus te deu uma direção e você só não se posicionou nela porque você está achando que você vai morrer. Quem está aqui comigo? Eu preciso que você entenda essa noite que as maiores direções de Deus para a sua vida não vão vir em meio a águas tranquilas. Eu vou repetir isso. As maiores direções de Deus para a sua vida não vão vir em meio a águas tranquilas da sua história. Muitas vezes, as maiores direções que vão te fazer acessar o novo tempo que Deus tem preparado para você vão vir em meio às águas agitadas da sua história. Aquele momento que Deus fala com você: filho, eu vou te dar a tua empresa. Aí você vira e fala assim: oi? Mas não tem nem R$1 na conta. Filho, eu vou te dar uma habilidade sobrenatural para ganhar recursos para o meu reino e para a minha obra. Só que você não tem coragem nem de ir lá olhar o valor da loja. Por quê? Porque o cenário que você está vivendo é desfavorável. Eu preciso dizer para você que Deus gosta de cenários desfavoráveis. Cenários desfavoráveis são ambientes perfeitos onde Deus gosta de manifestar o seu poder e a sua glória. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? O seu problema é que você está esperando as águas tranquilas para se posicionar naquilo que eu já te falei. É aquela pessoa que Deus fala para ela: eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho algo novo preparado. Aí você olha para você e fala assim: não, Deus, mas minha vida emocional está toda abalada. Aí Ele está olhando para você e falando: eu tenho um propósito na sua vida.
E você vira para Deus e fala assim: não, Deus, eu vou resolver minha vida primeiro. Depois que a minha vida estiver resolvida, aí eu vou para o Senhor. Aí Deus está olhando para você e está dizendo assim: você não entendeu ainda. Porque para o lugar que eu quero te levar, você vai precisar confiar a mim as suas vulnerabilidades. Eu imagino aqueles homens pensando: Deus, e se a gente morrer aqui? Você já percebeu que tem direção que Deus te dá, que você olha para ela e fala assim: Deus, isso aqui se der ruim vai dar muito ruim. É só eu, gente? É só comigo? Tem direções que a gente olha e fala assim: Deus, se eu morrer nesse lugar, não vai dar bom. Mas sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Paulo falando: em nada eu tenho a minha vida como preciosa, a não ser para cumprir a carreira que está proposta para mim. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Eu quero te levar a um nível de obediência, até que nada mais importe para você, nem a sua própria vida. Eu quero te levar a um nível de confiança no meu caráter, até que nada mais importe para você, a não ser a minha presença. Deus está te chamando de volta para esse lugar de fé. Fé não é você ver o chão para colocar o seu pé. Fé é você colocar o pé crendo que Ele vai colocar o chão para você pisar. A Bíblia diz que a arca ia à frente. Esses dias nós estávamos lá no Carisma e meu esposo estava pregando sobre a presença. E ele falava que uma das características que a presença tem é atração. Porque aquele que se achega à presença é atraído pela presença a um nível maior. Não é assim que nós cantamos? Quem já viveu no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver? Porque uma das características da presença é a atração. Agora preste atenção. Aqueles homens estavam carregando a arca sobre os seus ombros. Eles estavam carregando aquilo que simbolizava a presença sobre os seus ombros. Sabe a pergunta que eu me fico fazendo, pastor Horta? Se eram eles que estavam segurando a arca, ou se era a arca que estava sustentando eles no meio do Jordão? Sabe a pergunta que eu fico me fazendo, pastor Isaías? Se era a presença que estava atraindo eles, ou eles que estavam sustentando a arca no meio daquela travessia? Eu preciso que você entenda que quando você escolhe obedecer aquilo que Deus tem falado ao seu coração, tem horas que você vai se pegar no meio da direção falando: como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou vivendo isso? Como é que eu estou conseguindo estar nesse lugar? Eu que estou aqui mesmo? Oi? Sou eu? Como é que eu estou fazendo isso? Aí você vai entender que no lugar da obediência, quem te sustenta é a presença. Que no lugar da obediência, quem te sustenta é a palavra. O que você precisa não é de capacidade, o que você precisa é de uma palavra sobre a sua vida. Mas sabe qual é o nosso problema? Às vezes Deus fala com a gente, sabe o que a gente faz? Ok, Deus, eu vou colocar o pé no Jordão. Aí a gente até fala: eu estou obedecendo, Deus. A gente coloca um pé. Mas a Bíblia diz que eles deveriam colocar os pés nas águas. O problema é que você até obedece, mas você sempre deixa um lugar de apoio, porque se algo der errado, você tem para onde voltar. Só que a intervenção sobrenatural de Deus não chega para quem cumpre meia direção. A intervenção sobrenatural de Deus chega para quem coloca. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz assim: repouse, quando eles repousarem os pés nas águas, imediatamente as águas se abrirão. Existem pessoas que estão aqui essa noite que o que Deus está esperando de você é um posicionamento integral naquilo que Deus te falou. Você ainda não viveu a intervenção de Deus na sua história, porque até hoje você está negociando a direção que Deus te deu.
E Deus está dizendo assim para você: eu não te chamei para cumprir metade daquilo que eu te pedi. Eu estou te chamando para obedecer integralmente aquilo que eu tenho falado ao seu coração. O lugar que eu tenho para você é um lugar de obediência integral. Sabe qual é o segundo princípio? Você vai precisar obedecer independente das circunstâncias que estão ao seu redor. Por que obedecer é difícil? Porque a obediência nos tira da nossa zona de conforto. Porque muitas vezes aquilo que Deus vai falar com você vai te tirar do seu lugar de comodidade. E talvez durante esses dias Deus está te pedindo coisas ousadas. Talvez durante esses dias Deus tenha falado: filho, eu não te quero pela metade, eu te quero por inteiro. Porque não adianta estar na terça-feira no culto fé e no sábado ir para o baile funk. Não adianta querer viver um novo tempo se eu só tenho a metade de você. Eu não quero a sua metade. Metade para mim não serve. Eu te quero por inteiro. Eu te quero por inteiro. Eu te quero por completo. Deus está falando com você hoje. Ele tem um novo tempo. Ele tem uma nova estação. Algo novo de Deus preparado para você. Mas Ele está te chamando para um lugar de obediência integral ao que Ele tem para você. Você sabe? Porque muitas vezes você entra em rodas e Ele te fala: eu não te quero aqui. Você entra em conversas, em grupos de WhatsApp, que você até se sente incomodado de estar ali. Porque Deus já está gerando em você um anseio por algo novo. Deus já está gerando em você um anseio por um novo tempo. O pastor, o que eu preciso fazer para viver esse novo tempo? Você precisa entrar no lugar da obediência, se posicionar. Eu preciso dizer para alguém que talvez a intervenção de Deus na sua história esteja a uma distância da sua obediência. Eu preciso dizer para você que talvez a intervenção de Deus na sua história esteja a uma distância do teu posicionamento nele. Tem gente que está aqui essa noite que ainda precisa parar para ouvir a direção. Mas tem gente que está aqui essa noite que Deus já tem falado, ó. E você olha para a direção e fala assim: mas se eu for, eu vou morrer. Não, mas eu já estou na minha zona de conforto. E Deus está olhando para você e está falando assim, ó, pega na mão desse irmão que está ao teu lado e fala: você vai ser boca de Deus na vida dele agora. Fala para ele assim: quem fica na zona de conforto não acessa o novo de Deus. Aperta a mão dele e fala: sai da zona de conforto hoje. Atravessa o seu Jordão. Por mais que seja impossível, atravessa o teu Jordão. Tem gente que vai sair daqui hoje e vai pesquisar a casa nova que você vai morar, porque Deus já mandou você mudar e você não muda. Deus, mas eu não dou conta. Meu irmão, Deus que dá visão paga a conta. Fala para quem está do teu lado: Deus que dá visão paga a conta. A gente não está no culto fé se nós não temos fé, meu irmão. O que será de nós? Tem gente que Deus está falando aqui, ó. Posso falar? Você olha para um pastor Isaías, você olha para o pastor Lucinho pregando, e você fala assim: nossa, eu acho tão legal o jeito que eles falam, né? Nossa, não. Aí você fica assim, ó. Não, quem sou eu para estar ali? Quem sou eu para falar daquele jeito? É difícil demais. Você não entendeu? Que Deus já está gerando anseio em você só ao ver homens de Deus cheios do Espírito Santo. Deus já está gerando em você um anseio por viver o ministério e você nem imagina. Tem gente que está aqui que tem palavra de Deus para viver o ministério, para viver o chamado. Só que você prefere ficar com a sua estabilidade financeira porque você sabe que Ele vai te pedir alguma coisa. Eu vou ser sincera, Ele vai te pedir mesmo, porque a porta de entrada de um grande ministério é o lugar da renúncia. Não tem ninguém aqui comigo não. Vou repetir, vou ter que repetir. A porta de entrada de um grande ministério é um lugar da renúncia. Se prepare, porque se Ele tem te chamado, você vai ter que renunciar primeiramente ao seu eu. Deus fala com você.
mas você não consegue, nada dá certo. Mas quando você chega aqui na igreja, você olha para eles e fala assim: no fundo, eu queria pregar igual ele prega. No fundo, eu queria falar igual ela fala. Eu queria ministrar igual ele ministra. Eu queria cantar igual ele canta. Por que você não teve a capacidade ainda? Mas essa noite você vai ter. Tu vai pegar o telefone da fábrica de artes e vai começar a se preparar para aquilo que Deus tem falado. Você vai pegar o telefone do Carisma, você vai ligar e falar assim: como é que eu faço minha inscrição? Preocupa que agora não dá mais não, só em janeiro. Deus ainda está te dando um tempinho. Você quer se envolver na igreja? Você passa ali no Antônio Carlos, você vê os perdidos. Você fala: nossa, Deus, ninguém está olhando. Deus, será que ninguém está vendo aqui? Será que a igreja não está vendo os drogados do outro lado da rua? Você precisa entender que existem indignações que Deus gera no teu coração. Você precisa entender que todo chamado começa com uma santa indignação que Deus gera dentro de nós. Talvez você está vendo que ninguém está vendo, porque Deus quer te levantar para ser resposta para aquela santa indignação. Procura o pastor Horta e fala: como eu posso me envolver? Mas sabe qual é o terceiro princípio? E aqui eu encerro. Porque a palavra vai dizer que os sacerdotes deveriam colocar os pés nas águas. E o Senhor falava comigo: filha, sabe qual é o maior problema? É que quando as pessoas estão em dias de transição, elas são tentadas a não assumir a responsabilidade do que elas foram criadas para ser. Talvez esse seja você, num dia de transição, que você olha para Deus, Deus até fala com você, mas você vira para Deus e fala assim: ó Deus, eu não. Manda Dai. Não, Deus, manda Isaías. Homem de Deus, ora em línguas, rodopia, profetiza. Fala, manda ele ir. Não, Deus, manda o pastor Hugo. Sabe qual é o problema? Que você está negando, você está negociando aquilo que Ele te criou para ser. É a hora que você vira para Deus e fala assim: é aquele povo que está ali, ó, lá na segunda galeria, que vira para Deus e fala assim: manda outro, eu vou depois, porque eu tenho muito para viver na minha vida ainda. Eu vou curtir um pouquinho, depois eu vou. E Deus está olhando para você e falando assim: é tempo de você. E esse é o nosso terceiro princípio. É tempo de você assumir a responsabilidade daquilo que eu te criei para ser. Porque a obediência daqueles homens em se posicionar em um lugar improvável e impossível, preste atenção, ia preservar uma nação que vinha atrás deles. Quando aqueles homens se posicionavam no Jordão, tinha um povo que estava atrás deles e olhando para eles como referência. Queira você ou não, mas existem pessoas que olham para você e enxergam em você uma referência. Você acha que é à toa que seus amigos do nada vêm para você para contar problema? Você acha que é à toa que do nada os seus amigos no seu trabalho, até no ônibus, você está cansado, uma pessoa senta do seu lado e começa a desabafar a vida dela? Você acha que é à toa que isso acontece? Não, meu irmão. Deus te fez uma referência para uma geração, queira você ou não. E Deus está olhando para você e está dizendo: aquilo que eu vou fazer na sua vida não é sobre você. É sobre pessoas que serão preservadas através de você. É sobre pessoas que serão levantadas por Deus através de você. Eu quero dizer para você que você não vai atravessar o Jordão sozinho. Se você pode, se coloque de pé no seu lugar. Dê a mão para esse irmão que está do teu lado. Porque você não vai atravessar o Jordão sozinho. Dê a mão para esse irmão que está do teu lado. Feche os corredores. Feche os corredores. Se você pode, feche os corredores. Há um novo tempo. Há uma nova estação de Deus preparada para você. Eu não sei quais são as palavras de Deus que há sobre a sua vida. Você chegou aqui essa noite
E Deus está dizendo para você: volte os seus olhos para mim. Volte os seus olhos para mim, porque eu te coloquei em dias de transição. E durante esses dias eu vou liberar novas estratégias. Durante esses dias eu vou liberar novas direções sobre você. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu oro para que o Senhor traga à sua memória palavras que estão sobre a sua vida. Eu oro para que o Senhor traga à sua memória promessas. Promessas que estão sobre a sua casa. Você olha para você e diz: Senhor, eu não vou dar conta. E Ele diz para você: filho, o que você não entendeu é que eu morri na cruz para preparar um novo e vivo caminho para você. Não é sobre você, é sobre aquilo que eu já fiz na cruz para você. Volta para esse lugar de oração. Eu não te quero pela metade, eu te quero por completo. Porque você se cansou de caminhar. Eu oro por um renovo de Deus sobre você hoje, em onde você está. O Senhor me fala de pessoas que estão aqui, que estão cansadas. Cansadas de caminhar no deserto. Você vem para o culto e parece que é só mais um culto, porque você perdeu a expectativa e a esperança de acessar aquilo que Deus tem para você. Mas é justamente quando você chega nesse lugar do impossível que você volta os seus olhos para Deus, que Ele te transiciona para um novo tempo e para uma nova estação. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. E talvez esse irmão que está do teu lado, o que ele precisa sentir hoje é que ele não está sozinho. O Senhor está te lembrando de chamado. O Senhor fala comigo de profetas que estão calados, vieram para a Lagoinha para ficar escondido lá atrás. E o Senhor está falando para você: você não vai ficar calado, porque eu te dei uma voz. E hoje eu vou te tirar dessa caverna que você entrou, porque essa caverna não é o lugar que eu tenho preparado para você. O Senhor fala comigo de pessoas que há tempo Ele tem te chamado para Cristo. E você fica falando: não, Deus, agora não, eu vou curtir mais um pouco. E Ele está dizendo: eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova estação. Eu quero te usar para uma geração. Eu quero te usar para um povo. Eu quero te usar como líder. Eu quero te usar para ministrar a pessoas. Mas eu preciso que você se renda por inteiro a mim. Enquanto os instrumentos ministram, deixa o Espírito Santo falar o seu coração.